Bom, e nós vamos hoje direto ao ponto para falar sobre o Rio Grande do Sul. O Brasil inteiro, o mundo inteiro tem acompanhado essa tragédia que tem tomado as páginas dos principais noticiários e também tomado lacunas nos cemitérios, porque muita gente já morreu. E quando essa água baixar, é o que eu estou dizendo, quando essa água baixar é que a gente vai ver o nível de destruição. Gente, eu estou agora ao vivo com a doutora Conceição Martins, ela que é advogada. Ela agora está em Fortaleza, mas ela esteve lá no Rio Grande do Sul. No caso, ela vai contar para a gente a passagem que ela teve. Doutora, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui. Que bom ter você em segurança já em Fortaleza, né? Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Graças a Deus estou em segurança, que era o nosso maior receio, né? Agora conta pra gente, você estava pertinho do Rio, estava em Gramado, era isso? Foi, na verdade, era um grupo de advogados, a gente foi para um congresso de direito de família, do congresso internacional, que sempre acontece em Gramado, e resolvemos juntar uma turma e fomos com família, com crianças, com idosos, e fomos para Gramado. Quando a gente chegou, na verdade, quando a gente estava saindo para Fortaleza, a gente ainda de Fortaleza para Porto Alegre, a gente não tinha noção ainda da situação que estava ocorrendo lá, né? Quando a gente chegou no aeroporto, foi que teve a minha filha, eu disse, mamãe, olha, morreram 5 pessoas já no Rio Grande do Sul. Eu digo, mas o que está acontecendo? Não estava ciente do que estava. E a gente conseguiu chegar em Porto Alegre. Em Porto Alegre, foi muito difícil a gente conseguir transporte para Gramado. Por quê? A gente chegou no dia 1º em Porto Alegre. Muitas rodovias já estavam fechadas. Tinham que ser realizadas outras rotas para poder chegar em Gramado, porque já tinha alagado, as estradas já estavam fechadas. E no nosso percurso de Porto Alegre para Gramado, tivemos que desviar a rota por conta de muito desabamento. E passamos por uma represa que a água já estava tomando. Então, a gente meio que foi um risco para chegar lá em Gramado. Quando a gente chega em Gramado, a gente vai ver realmente as situações toda a situação que estava acontecendo, conversando com os populares da cidade, vendo as reportagens, e no dia seguinte o nosso congresso foi cancelado. Quando o nosso congresso foi cancelado, que foi no dia 2, a gente começou a receber mensagens das companhias aéreas cancelando nossos voos. Cancelavam e remarcavam. E no outro dia já cancelavam de novo. E isso foi deixando a gente bastante preocupado. Como a gente estava com um grupo que tinha crianças, idosos, a gente estava procurando, até então nós estávamos em segurança, nós não procuramos ver tanto a situação acompanhar pela internet, né, para não causar maior pavor, né? Só que quando a gente foi ao supermercado, a gente resolveu, não, vamos, né, supermercado, aquela mania que a gente tem de estar numa situação de sufoco, né? Eu já passei por muitas situações assim, de sufocos em viagens, então eu já tenho uma metodologia de ir logo comprar água, comida congelada. Eu já tenho essa metodologia. Quando a gente chega no supermercado, gente, loucura. Loucura. As pessoas já também com medo. Uma colega nossa foi comprar água e viu o cara carregando fardos e fardos de água, e ele disse, não, eu tô pegando para doação. Tanto que a gente ficou assim, não, então não vamos comprar água não, deixa o cara levar tudo para doação. Porque a cidade, as pessoas do Rio Grande do Sul, eles são muito unidos. São muito unidos. Então, assim, você via a preocupação deles com os outros. Apesar da gente estar em Gramado, que era como se fosse bem no alto, né? A situação de chuva estava mais embaixo. Então, nós estávamos ilhados. Teve desabamentos em Gramado, muitas árvores, quando a gente chegou, muita pista fechada por conta dos desabamentos, as árvores caíam nas pistas, né, nas rodovias, e fechavam a circulação. Só que o trabalho lá é muito rápido e muito intenso. Tipo, no dia que cai uma árvore, no outro dia eles já conseguem liberar, porque não teve alagamentos em Gramado, né, nós estávamos seguros. A situação de desespero foi de não poder retornar. A gente não conseguia retornar para Fortaleza, porque a gente teve a notícia do aeroporto de Porto Alegre que foi inundado. Então a gente ficou naquela situação como a gente vai voltar, né?
com um grupo muito grande, muitas crianças, né? Tinha crianças de colo, bebês de 1 ano, né? Tinha idosos. E a gente ficou meio que na situação do desespero mesmo, tentando um avião, tentando um contato que pudesse nos trazer o grupo todo de volta. E aí a gente havia conseguido um voo no dia 10 do aeroporto de Caxias. Iríamos retornar no dia 10. Quando no dia 8 pela manhã, dia 7, dia 8 pela manhã, a gente tem a informação de que o ciclone estava chegando e que era um dia lindo de sol, era no dia 7, era um dia lindo de sol. O sol tinha nascido na cidade, a gente estava morto de feliz. Só que aí veio a notícia do ciclone e aí bateu o desespero. Nossa, a gente tem que voltar para casa, porque o aeroporto que nós iríamos retornar, que era o de Caxias, ele é um aeroporto que ele não tem instrumentação. Então, o sinal de chuva lá, eles afetam o aeroporto, então a gente não ia ter como retornar. E aí começou o desespero, meu amigo Vinícius. Como a gente volta para casa? Fiz até um vídeo no meu Instagram pedindo para alguém do governo pudesse ajudar, mandar um avião, um bandeirantezinho, um avião da FAB para nos resgatar o nosso grupo. Fomos para o Aeroclube de Canela, né, tentar que a gente conseguisse voltar dentro de algum avião, porque tinha aviões que estavam indo para o aeroporto de Canelas, para o Aeroclube, na verdade, né? Levando doações, para poder, de Canela, ele ser passado para as regiões afetadas. Então, esses aviões que estavam trazendo doações, eles também estavam levando as pessoas de volta, algumas pessoas. Você tinha que ficar, é como se fosse um voo assim, você tinha que ficar lá esperando conseguir vaga, né? E aí, inclusive, a gente teve a oportunidade de encontrar o avião do Neymar lá, com os mantimentos, o helicóptero que ele deixou, inclusive, no outro dia, a gente viu a reportagem que o helicóptero conseguiu, inclusive, trazer uma mulher que estava em estado grave, né, ferida e tudo, só que não tinha voos para todos, não tinha vaga para todos, né. E aí eu disse, bem, não tem como eu voltar e deixar minha turma aqui, né, não teria como. E a gente resolveu seguir viagem para Florianópolis, 10 horas de van, com medo, né, porque foi um trajeto de 10 horas e tinha aquele medo de acontecer a chuva, de desabar, de alagar, e a gente está no meio da estrada e ficar perdido ou acontecer uma situação maior. Então, até a gente chegar em Florianópolis, eu posso dizer para você que foram 10 horas de agonia, de desespero. A gente tentava de brincar, fazer alguma coisa, mas aquela sensação do medo, né? Será que a gente vai conseguir chegar? E a gente, graças a Deus, conseguimos chegar em Florianópolis, não tinha voo. Fomos para uma cidade chamada Navegantes, né? Fomos para essa outra cidade. Isso sem hotel, sem lugar nenhum para ficar. Fomos assim na cara e na coragem. Conseguimos um voo para São Paulo. O voo sairia no outro dia para São Paulo e de São Paulo um voo para Fortaleza. E aí conseguimos embarcar para São Paulo. E eu vou dizer para você que quando o avião decolou, que o avião ainda fez uma zoadinha que a gente se assustou, a gente não passou por tudo isso para acontecer um incidente agora. E eu vou dizer para você, eu chorei de felicidade quando a gente pousou, que a gente conseguiu, porque a gente fica aquele medo, a gente via as pessoas que trabalhavam no hotel, uma amiga nossa estava indo para Canela, e aí saiu no noticiário de que uma barragem entre Gramado e Canela iria estourar e as pessoas não iam conseguir voltar. Nossa, o desespero das pessoas, das funcionários, porque é uma cidade turística, né? Então os trabalhadores, eles não moram em Gramado mesmo, eles moram nas cidades vizinhas, né? Então muitos deles tinham perdido tudo. Teve todos os parques a céu aberto, eles foram fechados na cidade, por conta que os funcionários, muitos deles estavam desabrigados, tinham perdido tudo, porque moram nessas cidades vizinhas, né? Eles não moram na cidade mesmo, de Gramado. Então você sentia a comoção, a tristeza no ar, né? Quando aparecia mais mortos. Era uma tristeza assim que você não precisava falar, só no olhar as pessoas entendiam, se sentiam aquela dor compartilhada, né? Essa é a grande verdade. E aí, como você falou, a gente está aqui acompanhando a situação e rezando, porque realmente quando as águas baixarem é que nós vamos saber o verdadeiro estrago, né? Das pessoas, dos animais, né? A gente viu estradas que estavam lotadas, já baixou lotadas de porcos mortos no caminho, né? Então
Então você sente, você respira a morte ali, porque a morte dos animais também dói bastante na gente, né? Assim, a gente vê a céu aberto, centenas, milhares de animais mortos, e é muito difícil, assim, né? Aquela sensação de impotência, né? É muito grande. Agora, doutora, você relatou a sua vivência lá com o seu grupo. Agora, quando foi que você percebeu? Porque pelo que você me contou, quando vocês foram no mercantil, no supermercado, e viram o pessoal tirando água para doação, eu acho que isso ainda não foi suficiente para fazer cair a ficha. Quando foi que você percebeu que essa tragédia tinha sido realmente uma tragédia e não só um simples acontecido? Quando foi? O que foi que fez você abrir e falar, puxa vida, eu tenho que me salvar, eu tenho que sair daqui? Na verdade, o que aconteceu? Eu comecei a conversar com os populares mesmo da cidade, as pessoas do mercado, da onde a gente ia, e eles informaram que essas chuvas, Gramado sempre chove, é normal. Rio Grande do Sul tem muitos períodos de chuva. Então começou a chuva por volta do dia 25 de abril. E para eles era normal aquela chuva, aconteceu um desabamento aqui, outro acolá, porque é o normal da região, né? Mas a situação, na verdade, quando o aeroporto alagou, eu acho que aí disparou um sensor em todos, porque algumas regiões estavam já submersas, né? Quando a gente viu o vídeo, e isso me assustou profundamente, quando eu vi o vídeo daquela loja Raven, que é bem alta, que sempre tem uma estátua da Liberdade em frente. Da Havan, né? A Havan, exatamente, a Havan. E o que acontece? Quando a gente viu o vídeo dela submersa, eu digo, meu Deus do céu. Por quê? Porque eu já tinha entrado na loja e elas têm todas as mesmas estruturas no país todo. É o mesmo tamanho, a mesma altura, a mesma estrutura. Quando eu entrei, que eu olhei, eu até falei pra minha amiga, eu disse, gente, não tem como se salvar. Não tem como, porque a velocidade, a gente viu vídeos da velocidade que a água chegava, realmente não tem como. Muita gente dizendo assim, por que não foge? Por que as pessoas não iam pro telhado e não fugiam? Você imagina uma quantidade de água imensa entrando na sua casa e a sua casa é forrada, porque as pessoas que estão conseguindo ir pro telhado são pessoas que não têm as casas forradas. Verdade. Tá entendendo? São pessoas que as casas são ali o telhado e você consegue destravar o telhado. Agora você imagina quando a situação das pessoas que têm a casa é selada, o teto fechado, elas iam escapar para onde? Como? Não ia ter. Por mais que você tentasse quebrar, umas que são de gesso, você ainda consegue. E as que não são, entende? Então isso começou a causar um desespero da gente se questionar, de a gente ver a notícia assim, mas por que não faz isso? E dava muita tristeza da gente ver que não tinha realmente apoio. A gente não viu, em momento algum, a força, digamos assim, aviões da FAB, jet ski, lanchas, a gente não viu. A gente viu a própria população salvando a população, certo? A própria população, os populares se colocando em risco para tentar salvar os outros. Porque realmente, no período que a gente estava lá, que a gente acompanhava o jornal de lá, as reportagens de lá, a gente não viu essa comoção do próprio governo federal em si. A gente não viu isso, e isso afligia muito, porque a gente sabe que a gente tem uma frota muito grande de helicópteros, de aviões, que poderiam, no meu ponto de vista, poderia ter sido deslocado para as cidades vizinhas, principalmente para retirar as pessoas que estavam querendo retornar para as suas cidades. Quando viram que o aeroporto fechou, que é um aeroporto que tem um tráfego muito grande, que tem voos internacionais, que viram a situação, eu acredito que o governo ele poderia ter agido com mais rapidez, né? Para poder tentar até tirar as pessoas que estavam nas situações que poderiam, né, de certa forma, com a ajuda de embarcações ali, como foram, né, não tinham como passar carro nem nada, as pessoas estavam criando canoas, e depois foi proibido até, só podia passar qualquer tipo de moto aquática com motor, né, então quem estava em canoa mesmo, com canoas não podiam mais trafegar dentro, com risco até, né, ficaram com medo. E aí vem essa questão também do ciclone, de recomeçar as chuvas, né, porque quando abriu o céu, houve uma esperança pra gente.
Mas logo em seguida que veio a reportagem do ciclone, eu digo, não, ou a gente vai agora, ou talvez a gente não consiga ir tão cedo. Você falou uma coisa muito importante, né? Eu também acho que o governo deveria ter agido mais rápido. Eu acho que no momento de tragédia, a gente tem que dar a ressalva de realmente se pensar na situação. Mas, gente, olha, nós vimos o povo do Rio Grande do Sul se ajudando nas canoas, no que eles tinham para se ajudar. O nosso exército, a nossa polícia, tem equipamentos de tecnologia que podiam ter feito esse trabalho. Né? É claro que aquilo que foi se perdido materialmente se recupera, mas eu vi um vídeo na internet de uma mulher que ficou morta de feliz porque recuperaram o álbum de fotos dela. Né? É claro que a gente não consegue fazer isso com as famílias que foram atingidas na sua totalidade, mas eu acho que muitas vidas poderiam ter sido mais salvas se o governo tivesse agido de uma forma mais rápida, né? Ou de uma forma mais eficaz. Né? É verdade. Agora, doutora, você como advogada, uma advogada que como é que você vê, né, esses deveres e essas necessidades das ações do governo para com a população? Pois é, engraçado que eu estava conversando com as pessoas que moram de fato lá, e elas disseram que a cidade de Porto Alegre, ela foi construída de costa para o rio. Então, realmente, a gente tem um normal de construir ao redor, né? Mas, no fato, a cidade, ao que consta, o que pode falar dela, foi construída de costa. Então, assim, existe as enchentes, sim. As fluentes tem 3 fluentes grandes que vão para o encontro desse rio, e esse rio, quando ele vamos dizer assim, quando ele sobe o máximo dele, ele precisa desaguar. E aí o caminho que ele vai até encontrar o mar é o que está alagando tudo, né? Porque a água fica represa ali, mas quando ela subir, aumentar o limite, ela vai ter que desaguar e a situação. Então, assim, eu penso que se é uma cidade que já tem essa estrutura de saber que ela no sentido que ela foi construída contra o rio, que tem essa capacidade de, ao redor, ela vai ter essa situação de desmoronamento, de alagamento, e a gente vê construções que, no meu ponto de vista, deveriam ter sido evitadas, que poderiam ter sido evitadas, que não deveriam ter sido liberadas pelo governo. Em outubro do ano passado, teve uma chuva muito forte no Rio Grande do Sul, em Gramado, e um hotel inteiro desabou. Um hotel inteiro, ele desabou em Gramado. Porque a construção, você vê muito quando você passeia, muitas construções em cima de serras, que se desabar, mata quem está embaixo ali, vai todo mundo junto. Você tá vendo pela situação da altura. Então, eu acredito que o governo... eu vi muitas reportagens falando assim, que tem cidades que não vale a pena ser reconstruídas pelo gasto, né? Então, eu acredito que, diante dessa tragédia, o governo deveria ver a possibilidade de refazer as construções, procurar que essas construções sejam feitas prevendo a possibilidades de novas enchentes, de novos alagamentos, porque a nossa situação climática, ela tende a piorar. Essa é a grande verdade. Se a gente vê aí notícias e notícias de icebergs derretendo, aumentando o nível do mar e, consequentemente, vai aumentar os níveis dos rios e causar mais desastres naturais. Então, eu acho que o governo ele pode ser mais eficaz agora na situação da reconstrução da cidade, para evitar, né, essas novas situações. Tudo que pode ser evitado tem que ser evitado, senão vai ficar só na possibilidade, né? É verdade. Doutora, eu queria lhe agradecer. Que bom que você está sã e salvo. Que bom mesmo. Muito obrigado pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos aqui no nosso programa. E eu tenho certeza que essa vivência que você passou, Deus tem algo a lhe ensinar com isso e a você tirar algo disso para a sua vida, né? Talvez hoje você até veja diferente algumas situações da sua vida, algumas coisas que você tem vivido. Talvez valorize até mais, né? E até seja mais grato a Deus por ele ter lhe trago de volta, né?
Do Vinícius, eu tava brincando com... Tinha um rapaz num hotel que eu tava hospedada que a gente chamava ele de Calcaia, porque ele é de Calcaia aqui, né? E ele trabalha lá, foi com a família toda há 7 anos. Eu tava dizendo pra ele, ele disse assim, mas você é a mais calma do seu grupo, né? Eu digo, olha, eu já passei por tantas situações, já peguei vulcão explodindo no Chile, já peguei guerra na Europa, já peguei furacão em Orlando, que pra mim ainda tá na tranquilidade aqui. Aí ele diz, doutora, será que o problema não foi a senhora, não? Ele até brincou comigo, né? Aí eu digo assim, mas nessas situações que a gente passa realmente, a gente tende a repensar muito das nossas vidas, das nossas escolhas e realmente valorizar, porque, como você disse, a mulher ficou extremamente feliz porque ela recuperou o álbum de fotografia. E eu só conseguia imaginar assim, meu Deus, essas pessoas que estão desabrigadas, elas não eram pessoas moradoras de ruas, elas não têm essa situação, eram pessoas ao contrário, você via pessoas com uma situação financeira muito grande, perderam tudo, perderam documentos. Para essas pessoas conseguirem ter acesso ao dinheiro que está no banco, elas precisam tirar documentos. Elas perderam o celular, que hoje o celular é a nossa ferramenta de transferência, de tudo. Ficaram sem acesso ao próprio dinheiro, né? Tendo que necessitar da ajuda dos outros. E uma coisa que eles falavam muito é que muitas pessoas foram na intenção de ajudar, mas na verdade queriam filmar e elas se sentiam mal. Porque não era a realidade delas, aquela situação. Foi um fato atípico que aconteceu. A última enchente que teve dessa forma no Rio Grande do Sul tem 87 anos. Então, assim, elas não estavam, de certa forma, preparadas para isso. Mas é como você falou, traz uma reflexão muito grande. Eu acho que traz uma reflexão muito grande para todos nós. Onde está e como está a nossa solidariedade, nossa empatia pelo outro. Vi muitas brincadeiras negativas, as pessoas envolvendo política num momento tão triste desse, querendo dividir, quando a gente precisa se unir. A gente tem que se unir para poder ajudar os nossos irmãos, né? Nós somos todos irmãos de corpos, de sangue, de alma, né? Então a gente precisa manter a nossa solidariedade e empatia com as pessoas e rever os nossos pensamentos e nossos posicionamentos, né? Então, lhe agradeço aqui a participação e o convite e fica a reflexão, né? Como a gente pode ajudar o próximo, né? Como nós podemos ajudar o próximo. Obrigado, doutora, pela sua participação. É aquilo que eu tenho dito aqui nesse programa, né? É aquela frase, né? Uma pessoa não pode ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar uma pessoa. Então você na sua casa que está assistindo agora, faça a sua doação, doe aquilo que você pode. No momento estão precisando que seja doado, kit de higiene, materiais de limpeza, roupas, de preferência roupas já limpas, já lavadas. Vinícius, olhe, quando essa água baixar, é aí que a gente vai precisar mais dar as mãos para se unir por todo esse povo. Porque, minha gente, você não ter nada e começar, né, tudo assim, é difícil. Agora imagine você já ter começado alguma coisa, acabou com tudo e ter que começar novamente, né? É um estrago que vai ficar e uma lição que tem que ser aprendida por todos nós. Não é o Rio Grande do Sul, a questão não é só o Rio Grande do Sul, é o Brasil se unir em relação a isso.